Graça e paz. A devocional de hoje encontra-se registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 5, que nos diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta oportunidade, você já parou para pensar o quanto que as pessoas na nossa cultura confundem o conceito de ser manso? Ser manso não tem nada a ver com ser trouxa. Ser manso não tem nada a ver com ser capacho dos outros para as pessoas ficarem limpando os pés, espizinhando, limpando as suas sujeiras e você ficar aceitando. Ser manso também não tem nada a ver com os desrespeitos que muitas vezes algumas pessoas praticam contra a sua honra e com a sua moral. Isso não tem nada a ver. Uma pessoa mansa não deve aceitar esse tipo de coisa. Mas o que é que vem então a ser manso? Uma das melhores explicações que nós temos para isto, na minha opinião, é que a pessoa que é mansa, ela sabe quem é que é o proprietário da vida dela. Ela sabe quem é o dono da vida dela. Ela sabe a quem ela pertence. O texto aqui vai tratar o nosso coração a nos conduzirmos por termos uma vida diferenciada nesta terra, por sabermos que nós temos Deus. Por sabermos que no final das contas é Ele que é o dono do meu coração. É Ele quem cuida da minha vida. É Ele quem está dirigindo a minha história. Assim, com esta consciência, você vai agir na face da terra de uma maneira diferente, de uma maneira exponencial. Pastor, o senhor poderia nos dar um exemplo na Bíblia de uma pessoa que possuía esta característica? Sim, Abraão. Se você lembrar da história de Abraão, você vai ver que ele ouviu a voz de Deus e rompeu com o passado dele e caminhou em direção àquilo que Deus havia pedido para ele fazer. O manso tem a consciência de quem é o Deus da vida dele. Que coisa maravilhosa, ainda em relação a Abraão, você vai perceber que este homem sabia como se relacionar com o próximo. Sim, a pessoa que possui a mansidão, ela sabe se relacionar com o próximo. Você lembra daquela lida que ele teve, aquele momento de tensão que teve com Ló? Abraão resolveu a situação sem ficar reclamando, sem ficar perdendo o domínio próprio, sem ficar esbravejando, sem ficar murmurando e sem ficar blasfemando. Ele chegou para o homem mais jovem, que era Ló, e disse: escolha, para onde você for, eu vou para o outro lado, sem crise, sem maledicência. Mas que coisa interessante, o homem que é manso, ele quando tem que tomar decisões duras, decisões difíceis, decisões de um homem, ele vai e toma. Por quê? Porque quando teve que guerrear, quando teve que ir lá para lutar, para livrar, para tirar daquela situação uma pessoa que estava debaixo do reino inimigo, este Abraão ergueu a espada e foi à luta. Então eu quero fazer a seguinte consideração: você será uma pessoa melhor, que saberá interagir melhor neste mundo, se você for alguém que tem a mansidão que vem do altar da graça do Pai. Fica firme, fica bem, fica com Cristo, fica conosco. Que Deus te abençoe e te ajude a ser uma pessoa com a mansidão para que você seja feliz.